Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. A reintegração social é um direito consagrado na Lei de Execução Penal, cabendo ao poder público garanti-lo de forma plena. Considerando que vozes, ocasionalmente, se levantam vinculando tal propósito como uma fantasia ou mero engodo, trazer aqui a narrativa deste ser humano é, sob o meu ponto de vista, de extrema importância para demonstrar, por meio das palavras, história e manifestação da sua opção pessoal pela transformação, que é possível, sim, reabilitar pessoas no sistema prisional. Diante disso, apresentando as boas-vindas e agradecendo ao convidado pela gigantesca colaboração, os convido a ouvir a primeira parte desta regeneradora narrativa. Meu nome é Laciro Moraes Ramos, conhecido aqui no estado do Rio Grande do Sul como Pastor Lacir, ou ex-bandido folharado, e alguns me chamam de pastor folharado. Sou um ex-presidiário, hoje com 64 anos de idade, sou um acadêmico de Direito da Universidade Luterana do Brasil, resido em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, onde eu nasci e onde eu moro no estado. Moro na capital, sou do interior do estado, mais especificamente da cidade de Ibirubá. Tive uma infância bastante sofrida, bastante difícil. Sou filho de agricultores. Meu pai trabalhava na roça, trabalhou muito como empregado, funcionário na roça, na lavoura, na colônia. E eu, desde os meus 7 anos de idade, trabalhava sempre junto com meu pai, de saudosa memória. E fui crescendo ali, com um determinado tempo, fomos para a cidade. E lá, chegando naquela cidade chamada Cruz Alta, nós morávamos na cidade de Ibirubá. Meu pai lá sofreu um derrame, enfim, e eu acabei saindo para as ruas da cidade. Lá eu sou de uma família de 12 irmãos, 6 homens, 6 mulheres. E fiquei conhecido na cidade ali. Eu não era ladrão e nem filho de ladrão, sou filho de um homem honesto, de uma mãe honesta, trabalhadora, família reconhecida na nossa cidade, reconhecida na sociedade daquela época. Eu sou nascido em 1958. Sei que lá pelos 13 anos, 12, 13 anos de idade, eu já era muito conhecido na cidade, como um pedinte, como um mendigo, enfim. Eu tendo vergonha de bater na porta das casas para pedir um pedaço de pão para levar para meus irmãos menores. Sofri muito nas ruas, mas sempre retornava para casa ao anoitecer. Mas fiquei conhecido e em muitos lugares me chamavam até de ladrãozinho, porque pensavam, porque eu andava na rua pedindo um pedaço de pão, uma sobra de pão velho nas casas. Cheguei aí ao exército, mas eu sofri muito na mão da polícia. Sempre quando escurecia, que a polícia pegava nas ruas, a polícia levava para a delegacia, fazia lavar chão, fazia limpar, enfim. E depois mandava embora, puxavam as orelhas. E eu só retornava para casa quando conseguia uma fronha de travesseiro que eu carregava, encher de pão para levar para os meus irmãos. Depois do exército, eu acabei sendo preso e eu fui envolvido num pequeno furto, dá para se dizer, que eu não era ladrão. Eu e mais um outro rapaz, eu não sabia dirigir. Na época, pegamos um Fusquinha para dar umas voltas. Eu não era criminoso e nem o outro rapaz, ele que sabia dirigir, e fomos pegos. No mesmo dia ali com aquele Fusquinha, e eu fui condenado a 6 anos e meio de prisão. E ali foi o terror da minha vida,
Então, eu sou uma testemunha viva do que é o sistema prisional. Naquela época, quando eu dei entrada no sistema prisional, outubro de 1978, eu dei entrada com 18 anos, no mês do meu aniversário. Eu fiz 19 anos dentro da prisão e, infelizmente, peguei uma condenação, que não tinha dinheiro para pagar um advogado, de 6 anos e meio. E assim, dentro da prisão, era costume lá da guarda, naquela época, batiam nos presos, torturavam os presos de noite, os funcionários da penitenciária bêbados, drogados, enfim, era uma coisa muito terrível. Fiquei um tempo preso lá depois de condenado, tentei uma fuga, fui transferido para outro presídio, lá no outro presídio também, tentei uma fuga lá, consegui me escapar, me pegaram depois. Dentro do sistema prisional, foi tudo de ruim que eu aprendi. Tudo de ruim eu aprendi dentro do sistema prisional. E comecei a pegar revolta. Revolta contra o sistema, revolta contra as autoridades, revolta contra a sociedade. Desde jovem, desde criança, eu sempre tive um sonho de estudar. Eu via as outras crianças estudando. Eu estudei até a 3ª série primária. Aprendi mal a pena ler, escrever pouca coisa. E depois, no meu dia a dia aí dentro do sistema, eu comecei a buscar fazer alguma coisa, a ler, a me instruir. E nos últimos anos, antes de sair da prisão, eu já estava quase concluindo o ensino médio, através de provas que eu fazia de supletivo. Mas, enfim, aí comecei a fugir do presídio e daí me envolvia conhecia pessoas da criminalidade dentro do sistema prisional e comecei a voltar para a minha cidade, praticar crimes. E a minha sentença foi: eu fugi por 5 vezes do sistema prisional e sempre tive o desejo de trabalhar dentro do presídio, sempre tive o desejo de estudar dentro do presídio, desde a minha entrada no sistema prisional. E até os dias de hoje eu vejo a grande dificuldade do governo em aplicar alguma forma de realmente colocar o preso a trabalhar dentro do presídio, a fazer um curso profissionalizante, a parte da espiritualidade também, que é o trabalho que a igreja faz dentro dos presídios. Mas, enfim, cada vez que eu fugia, eu me envolvia como foragido, aí não tem como, dá para se dizer, como trabalhar. E aí fui me envolvendo no crime, aí em assaltos, me tornei um assaltante de banco, um traficante de droga, um sequestrador, um assassino, um criminoso. Infelizmente, a minha vida virou numa desgraça, a ponto que eu mesmo pensava que para mim não tinha mais recuperação. E dentro do sistema eu não via nenhuma possibilidade de reverter a minha situação. Então, realmente, é muito difícil. É só quem viveu lá dentro. Hoje, eu posso dizer que estou recuperado plenamente. Fazem 32 anos que eu me converti ao evangelho dentro da penitenciária. Depois de uma fuga, quando eu fui recapturado no estado do Rio de Janeiro, lá no Morro do Jacarezinho, vim recambiado aqui para o estado do Rio Grande do Sul, para a penitenciária, onde só numa penitenciária ali eu passei 18 anos e 3 meses. E no ano de 1990 que eu tomei a decisão, dentro da prisão, já condenado a mais de 200 anos de prisão, que eu não via mais nem um pingo de esperança, foi quando eu descobri o trabalho das igrejas, dos pastores, dos missionários, que fazem um trabalho de suma importância, de tremenda importância. Não dá para se medir o valor da importância que tem o trabalho das igrejas dentro dos presídios. Então, a gente acredita realmente. Eu fui procurado no estado do Rio Grande do Sul, vivo ou morto,
eu era caçado vivo ou morto pela polícia, acusado de crimes que eu não tinha cometido. E naquela época, na época da tortura, até hoje ainda existem torturas, mas naquela época não tinha direitos humanos, não tinha nada. Tu entrava de madrugada ali depois da meia-noite, os policiais civis e militares se uniam ali com os presos que eles prendiam e crimes que eles queriam descobrir. Eles torturam, eles quase amanheciam torturando os presos. E eu passei por muitas torturas gravíssimas, terríveis, e cada vez eu ficava mais revoltado com aquela forma de tratamento. Hoje eu reconheço uma coisa, porque eu não me considerava um ladrão, me tornei um camarada que roubava, mas eu ainda hoje eu entendo que o ladrão mesmo é aquele que rouba e quando é descoberto, ele mesmo descoberto ali em flagrante, ele está dizendo que não fez. Eu era o contrário. De tanta revolta que eu tinha, eu chegava no juiz e eu dizia que tinha feito. Eu nunca neguei nenhum crime que, infelizmente, eu vinha cometer. Hoje eu sinto tristeza e uma dor na alma, porque tem coisas que eu fiz, que eu pratiquei, que não tem como pagar. Nem com a minha própria morte não pagaria, mesmo que existisse a pena de morte, não resolveria. Que eu vinha tirar a vida de pessoas, infelizmente, em confrontos aí com polícia, e a minha vida era uma desgraça terrível. Mas eu encontrei a luz e me agarrei com todas as minhas forças. E depois que eu decidi de mudar de vida dentro da prisão, dentro da própria cela, eu tomei a decisão de largar plenamente o crime, porque eu, quando era recapturado, a primeira coisa, inclusive os delegados de polícia diziam, me perguntavam para mim, tá, quanto tempo agora tu vai demorar para te fugir? Porque eles sabiam que eu ia fugir de novo, e assim eu burlei muitas vezes o sistema, a segurança do sistema prisional, que no interior do estado, nos presídios menores, não me aceitavam de jeito nenhum, né? Me trouxeram para o presídio central. Eu cheguei no presídio central e fugi do presídio central, fugi sozinho do presídio central de Porto Alegre também, que era considerado na época máxima segurança. Então veja como é que fica a vida de um camarada que entra dentro do sistema prisional. Pode entrar por um roubo de ser um ladrão de galinha. Hoje está pior ainda, porque se entrar ali porque roubou uma galinha ou roubou 1 quilo de carne no açougue, ele vai para uma galeria ali com presos terríveis, e hoje os presídios têm 4, 5 facções que comandam ali aquele presídio, aquela penitenciária. E você vai ser obrigado a ir para uma daquelas facções. E entrou ali, eles já te envolve a tua família, e assim vai crescendo o crime dentro das prisões. Ali as escolas, eu escrevi um livro, sou autor do livro intitulado O Milagre na Escola do Crime. Hoje eu trabalho dentro do sistema prisional aí, posso dizer, como o senhor me conheceu lá em Brasília, fazendo trabalho lá com o Departamento Penitenciário Nacional, fazendo um trabalho com o Ministério da Justiça. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou um capelão responsável pelo trabalho de evangelismo dos presídios do estado do Rio Grande do Sul, que são 100 e poucos presídios aqui só no estado do Rio Grande do Sul, 48 mil presos nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eu tenho a alegria de entrar dentro dos presídios para testemunhar e para apontar um caminho. E eu sou a prova viva. Eu reconheço que eu era como um bicho, como eu me tornei como uma fera selvagem. Não tiro a razão das pessoas que diziam que o bandido era irrecuperável e que bandido bom era bandido morto. E hoje eu digo que o bandido bom é aquele que foi recuperado, transformado através do trabalho, através da educação, através de cursos profissionalizantes e principalmente através da espiritualidade que as igrejas levam dentro do presídio.
dentro do sistema prisional. E é ali, através do trabalho da igreja, que acontece uma transformação na mente. Pode ser aquela mente mais doentia, que está no mais escuro das trevas, da solidão, da desgraça. Ali, quando entra a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o conselho dos pastores, dizendo que existe esperança. E eu sou uma testemunha viva, que não existe ser humano irrecuperável. Apenas tem que mudar os métodos que continuam sendo usados pelos nossos governos, seja em estadual ou federal, que possam abrir os olhos. Há condições de transformar o sistema prisional nacional, estadual e nacional. E tem homens com grandes ideias de levar a luz para dentro dos presídios. Não era para passar a mão na cabeça de bandido, que eu costumo dizer lá no meio dos bandidos dentro da penitenciária. Eu digo para eles, eu não venho aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu venho aqui para apontar um caminho para vocês, que existe uma esperança para vocês, mas depende de cada um. Depende de uma decisão. A recuperação. Não existe ser humano irrecuperável. Sou uma pessoa aqui respeitada com a graça de Deus e reconhecida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público, pela Procuradoria da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Sou uma pessoa reconhecida pelo trabalho que faço e pelo testemunho que venho dando. Eu fui indultado lá no ano 2007, quando a minha pena já tinha diminuído um eito. No dia 31 de agosto de 2007, eu ganhei um indulto. Eu recebi um indulto, onde mais ou menos uns 10 comandantes da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que foram diretor da penitenciária onde eu me encontrava, esses diretores atestaram ali e me abonaram a minha conduta, o meu comportamento, a transformação da minha vida e o trabalho que eu vinha realizando na recuperação dos próprios companheiros dentro do sistema prisional. Eu iniciei a minha vida lá, criei uma igreja dentro da penitenciária, onde mais de 3.000 presos nós já batizamos só numa penitenciária. Agora eu estou para o lado de fora, saí em liberdade dia 31 de agosto de 2007, quando a minha pena estava em 182 anos, 5 meses e 10 dias. 9 horas da noite eu recebi um indulto pleno. As próprias autoridades pediram o meu indulto, reconheceram e acreditaram que eu era uma pessoa transformada, que sou uma pessoa transformada e que poderia trazer um benefício e que venho trazendo benefício para o sistema prisional, tanto para o lado de dentro das grades como para o lado de fora das grades. Trabalho hoje na recuperação de presidiários, de ex-presidiários, atendo famílias de presos aqui na rua, visito, trabalho com dependentes químicos, levo para casa de internação, para casas terapêuticas, para levar para a recuperação. E que as autoridades e que a própria sociedade civil possa reconhecer que existe esperança para o sistema prisional. Existe esperança, principalmente em lugar de ficar comprando muitas armas, que possam investir na educação da escola integral. Isso eu quero já desde o início já deixar esse registro. Segurança pública se faz com escola integral, nos morros, nas favelas, nas vilas, nas comunidades. Quando os pais têm que sair para trabalhar, os filhos vão para a escola, tomar café na escola, almoçar na escola, cursar, praticar um esporte, praticar um curso profissionalizante, se profissionalizar, e, em vez de ir para as mãos das facções, sejam resgatados através da educação da escola integral. Isso eu quero fazer um alerta, quero dar um grito bem alto para as autoridades constituídas, para os governadores, para os prefeitos, para os senadores e para o próprio presidente da República, para o ministro da Justiça, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, que a segurança, na verdade, se começa pela escola integral, pela educação. Vamos investir em educação. Momento que tem escola integral, os filhos dos pais que têm que trabalhar
enquanto os pais estão trabalhando, não vão ficar na deriva para serem ali cooptados pelas facções. E assim nós vamos enfraquecendo as facções, que eles não vão ter mais soldados. Vamos pensar na segurança pública partindo da educação, partindo da escola pública, para que possa iluminar o nosso caminho, o nosso entendimento, aonde está escrito no Evangelho de Lucas, na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, no versículo 37, está escrito assim: porque para Deus nada é impossível. E eu sou uma prova viva desta palavra, que para Deus nada é impossível, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. E já estamos no clima de Natal, onde ali nós temos o Natal como o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as nações do mundo comemoram, estão comemorando, estarão comemorando o Natal. E o senhor ali me interroga sobre que eu entrei muito novo no sistema prisional, realmente. Posso dizer, com 18 anos, eu faço aniversário no dia 22 de outubro. E eu fui preso pela primeira vez no mês de outubro, ano de 1978. Eu estava condenado a mais de 200 anos de prisão, fui condenado por assaltos, crime, sequestro, homicídio, latrocínio, assaltos não posso nem imaginar quantos, nem quantos processos eu peguei, porque eu cheguei a um ponto que eu não me preocupava mais, mas entrei novinho. Tudo que eu aprendi de ruim, eu aprendi dentro do sistema prisional. Eu fui um jovem do interior do estado. Na verdade, eu fui conhecer a maldita maconha dentro do exército. Vejam bem, hoje eu até teria um desejo de voltar para poder palestrar para os novos soldados que estão ingressando nas Forças Armadas. Enfim, conheci a maconha, aí dá para o senhor ver que eu fui uma pessoa lá do interior e entrei no cárcere pelo furto de um Fuquinha, peguei uma condenação de 6 anos e meio e não suportei. Além do maltratamento, do péssimo tratamento, da péssima administração, da péssima segurança que existia no presídio, do despreparo daqueles homens. E é necessário estarem preparados para lidar com o ser humano, para lidar com o delinquente. Os agentes aí, policiais das casas prisional, têm que estar devidamente preparados, não apenas para conter o preso, para que o preso não venha fugir, porque é essa a maior preocupação. Isso eu quero destacar esse ponto, que a maior preocupação da segurança pública, das administrações, das casas prisional, dos setores de segurança das casas prisional, a parte que eles mais se preocupam é para o preso não fugir. Então, eles só constroem cela e muros, grade, e não se preocupam realmente com a parte de trabalhar a mente, trabalhar o coração do ser humano. Então, realmente é necessário um grande preparo para que os funcionários das casas prisional possam trabalhar e saber que a função deles ali é trabalhar na reabilitação. Eu, para mim, entendo que os presídios teriam que ser mudados de nome. Deveriam de ser escola profissionalizante de reabilitação. Preparar a pessoa para sair, porque um dia ela vai sair. Que um dia aquele preso, aquele bandido, aquele chefe de facção, um dia ele vai sair. E isso lá no coração deles, na mente deles, eu que já estive nessa situação,
em celas de isolamento aí por muitos anos. Eu cumpri 29 anos de prisão, fugi por 5 vezes de dentro das penitenciárias e fugi diversas vezes de dentro das delegacias, fugi de dentro dos carros da polícia e a minha vida foi se tornando uma desgraça. Peguei uma condenação, hoje, 6 anos e meio. Naquela época só tinha direito a condicional, tinha que cumprir a metade da pena, não tinha os penduricalhos que existem hoje. Hoje cumpre o sexto da pena, se é primário, se é reincidente, enfim. Mas naquela época não, eu fiquei desesperado, 6 anos de pena, 6 anos e meio, teria que cumprir 3 anos, bem dizer, e pouco dentro do presídio, com aquele tratamento que eu recebia, totalmente desumano, pessoas completamente despreparadas, pessoas analfabetas ali. Hoje eu vejo que é necessário ter pessoas que têm que cursar, se preparar para lidar com o preso, para lidar com ele, entender que ele é um ser humano. Então comecei realmente muito novo, e no crime funciona assim. Eu novinho, quando fugi, então naquela época, quando o camarada conseguia fugir, burlar a segurança, ele era considerado um rei dentro do sistema, porque ele tinha que ter muita coragem para pular no muro ali onde tinha 2, 3 policiais com fuzil, e nas partes de baixo, às vezes, com metralhadoras. Se o camarada não conseguisse passar, provavelmente ou morreria, ou seria baleado, além de receber uma tortura terrível quando fosse recapturado. Disso não tinha escape. Então, o cara que ia pular ali, ele estava, como diz, vida ou morte. Isso eu senti na minha pele. E aconteceu comigo, e acontece. E como eu consegui burlar, 2 coisas no sistema prisional que fazem com que o marginal, o preso, o bandido, aquele ser, se ele conseguir fugir do sistema, é anunciado aí para todos os lados na imprensa, aí fugiu fulano de tal, bandido tal, e assim acontece. E se, como aconteceu comigo, se infelizmente aí numa troca de tiro, num confronto com a polícia, ele vinha ferir ou matar algum policial, mais elevado é o nível dele lá dentro do sistema prisional, mais consideração ele passa a ter, infelizmente. Isso aconteceu comigo, né? Infelizmente, vinha tirar a vida de 2 policiais, de mais 2 outras pessoas, em confrontos com a polícia, em fugas, numa vida louca, numa vida desgraçada. E eu não pensava mais na minha vida. Já desde o início, quando eu comecei a receber aquele tratamento desumano e injusto, de tortura dentro da casa prisional, só quem passou e só quem passa dentro do sistema prisional, casas sem nenhuma fiscalização, os diretores, os funcionários faziam o que eles queriam, além de tentarem contra a esposa da gente, tentarem contra a namorada, atentarem contra as filhas, contra as irmãs da gente, que eram assediadas dentro do presídio, na saída, na entrada, eram assediadas pelos funcionários. Isso é importante eu destacar, para que vocês saibam quando o camarada sai de dentro de um presídio, como é que sai a cabeça dele. Ele sai que nem um bicho. Ele não quer saber da vida dos outros, não se preocupa. Então eu conheço a mente do ser humano plenamente, e principalmente esses que recebem um tratamento totalmente desumano. Não, bandido, não, é bandido, tem a lei. Tem a lei, eu sou a favor da lei, e muito mais nos dias de hoje, que tem essa compreensão, tem esse entendimento. Tem a lei, aplica-se a lei, mas as pessoas que vão aplicar a lei têm que estar plenamente, não querendo ser um justiceiro e nem um vingador. Tem que aplicar plenamente a lei
como diz a letra fria da lei e aplicar aquilo que está escrito com uma interpretação, porque infelizmente as nossas leis são criadas já com dois tipos de interpretação. Uma que eles chamam a mais rigorosa e outra que eles chamam mais branda. Tem muitos escapes na lei, e aquele que tem dinheiro que consegue pagar um advogado, ele consegue se livrar com mais facilidade da lei. Eu era um pobre, miserável, infelizmente, sem condições financeiras, analfabeto, mal apenas sabia ler, e aí a minha vida seguiu por esse rumo, por esse caminho. Eu quero mostrar claramente todos os pontos para que se possa ter um entendimento, a compreensão mais profunda de como um homem, um jovem, um menino pode se transformar um dos piores bandidos do sistema prisional, do estado onde mora, da nação a qual pertence. E não é difícil. E isso está acontecendo ainda até nos dias de hoje. É com tristeza que eu falo que ainda acontece nos dias de hoje esse tratamento. Essa tem que ser uma preocupação na construção das casas prisional. Quando construírem as casas prisional, que o Estado possa se preocupar, que a engenharia, os arquitetos, os engenheiros que trabalham para o Estado, que desenham as casas prisional, que possam começar a pensar que não é só cela que tem que construir grandes salas de aula e não construírem mais penitenciária para 500, 600, para 1.000 presos. É aí que vem o desgoverno, é aí que vem os problemas administrativos, problemas de segurança, as corrupções. As casas ficam uma casa com 500 presos. É difícil de administrar. Eu creio que cada cidade teria que ter o seu presídio para ter os seus presos ali, da sua cidade, ali da volta da redondeza, para que cada cidade cuide dos seus próprios presos e que a penitenciária, o presídio, fosse construído com a capacidade apenas, no máximo, para 300 presos, aonde se podem administrar melhor, aonde se podem criar grandes projetos junto às empresas. As leis nos oferecem aí grandes vantagens para os empresários colocarem trabalho, colocar as suas empresas dentro dos presídios. Um presídio aí com a capacidade para 300 presos. Eles deveriam de construir ali, no mínimo, umas 10 salas, com capacidade para uma empresa entrar, uma empresa calçadista, qualquer empresa pode entrar dentro do presídio. E os presos trabalham, os presos querem trabalhar. Essa falácia que o bandido, o chefão lá não quer, eles querem trabalhar. E é importante, a mente do preso está ocupada com curso profissionalizante, com ensino primário aí, com o ensino do nível médio e com os demais cursos, com faculdades dentro. É possível o preso levantar de manhã, 6 horas da manhã, vai tomar o seu banho, vai tomar seu café, 7h30, vai para uma sala, vai ficar ali até 11 horas, vai voltar para a cela, se preparar para o almoço. De manhã trabalhou numa empresa, de tarde vai para um curso profissionalizante, à noite vai para a escola cursar o nível médio ou o primeiro grau, como a gente chama aqui. O estudo obrigatório. Aqueles que não quiserem estudar, dificilmente, tem que ter gente trabalhando,
funcionários, psicólogos, assistentes sociais, monitores que trabalhem com o preso desde a entrada dele no sistema, mostrando as possibilidades que tem se ele estudar, as possibilidades que ele tem se ele trabalhar, as possibilidades que ele vai ter se ele fizer um curso profissionalizante, disponibilizar e dar um atendimento antes de entregar ele lá para as facções, que eles não têm nenhuma possibilidade de escolher outra coisa, porque é o que o sistema oferece. O sistema é o QG. Os presídios hoje, as penitenciárias, são o QG da criminalidade, porque não tem atividade. Ali, aquele preso que trabalha na limpeza, trabalha na faxina, aquilo ali não é uma profissão. E eles constam lá nos relatórios do sistema prisional, da administração da casa prisional. Ah, nós temos aqui 500 presos, nós temos 100 presos trabalhando. É aquele preso que pega a panela da comida ali quando não tem o refeitório, leva na porta da cela. Ali 30, 40 presos trabalham naquela função e aí consta como trabalhador. Mas ele, quando sair aqui para a rua, aqui para fora, ele não vai distribuir comida na porta das casas. Ele tem que ser preparado para retornar para a sociedade como uma pessoa melhor. Eu quero dizer que nem o maior bandido que está lá dentro da penitenciária, ele não nasceu bandido. Ele foi uma criancinha, ele usou fralda, ele mamou no seio da mãe. A mãe, quando embalava aquela criança, dizia assim: esse meu filho vai ser um advogado, esse meu filho vai ser um médico, esse meu filho vai ser um professor. São esses os sonhos que as mães têm para os filhos. Jamais a mãe vai sonhar ou vai desejar que o filho seja um bandido. Mas depois vem a parte das dificuldades. Os filhos ficam em casa sozinhos, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. E eles ficam ali na beira, pro lado de fora, na rua, na favela, no morro, na comunidade. Ficam à deriva ali. E ali o tráfico, ali o pessoal do tráfico, né, passa ali, dá 10 pila, dá 20 pila, dá o refrigerante. E assim vão captando. Dali um pouco estão dando R$100, estão dando R$200, para eles levar um pacotinho ali, nem dizem que não, leva esse pacote e larga lá em tal lugar assim, assim, em tal endereço. E ali ele vai, às vezes até inconsciente, está fazendo o trabalho do tráfico. E passa a ser um soldado, porque ele está recebendo. E com aquele dinheiro ele traz algum benefício para dentro de casa. Compra alguma coisa que os pais não conseguem comprar. E aí os pais, como não têm o que fazer, são refém daquela situação. Então, por isso que é importante que os governos revejam essas partes. Uma coisa que eu costumo criticar é que não adianta o camarada ter um curso, faz o curso ali de contenção para dentro de uma penitenciária e não tem uma experiência, não tem aquele espírito, não tem aquele preparo para atender aquele jovem que está ingressando no sistema prisional. Os nossos jovens que estão entrando, os primários principalmente, eles têm que ter penitenciários e presídios especiais para receber eles. Todos que quisessem mudar de vida, não importava se era novinho, se era chefe de tráfico, líder de facção, eu consegui resgatar muitos e tenho aqui, né, assaltantes de banco, assaltantes de carro forte, que hoje são homens da sociedade, são pastores de igreja aqui, são presidentes de casa terapêutica de recuperação, de dependente químico, pessoas que se converteram comigo. Então, nós somos prova que vale a pena fazer um investimento no sistema prisional, principalmente para o trabalho das igrejas. Que a igreja trabalha muito a área do coração, da alma, do sentimento, da mente, trabalha aquela parte da família,
a gente bate muito em cima disso, mostrando para eles que a família está sofrendo, e a gente sabe que eles também estão sofrendo. O senhor fez algumas perguntas aqui em relação se tem alguma influência hoje, por eu ter sido recuperado como um ex-bandido, um ex-presidiário, tem grande influência. Quando eu entro dentro dos presídios ali, que ali uma facção domina, eu costumo dizer, aquela hora e meia ali que eu dou uma palestra, eu costumo dizer assim, agora aqui quem manda sou eu. No momento que nós estamos dando o nosso culto no pátio da recreação ali para 200, 300 presos, quem manda somos nós. Ali não tem o bandido, não tem o líder, não tem o chefe. Quando a gente dá bom dia, dá boa tarde, a partir daquele momento, quem fala somos nós. E nós temos palavras de orientação, de instrução, palavras de vida, palavras de esperança, palavra de mudança de rumo de vida, nós temos. E através do meu testemunho, muitos têm mudado de vida. Muitos chefes aí de facção, muitas lideranças aí de quadrilhas, chefes de quadrilha, têm mudado. Inclusive, próprios funcionários das penitenciárias têm se convertido ao Evangelho. Através do nosso testemunho, através do trabalho que realizamos, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Então, há esperança para o sistema prisional. E que os senhores, as senhoras que estarão tendo acesso a essa minha fala, a essas minhas informações, possam ter um bom proveito e que isso realmente possa ser divulgado, grandemente divulgado. Eu sou autor do livro intitulado Um Milagre na Escola do Crime. Condenado a 200 anos, hoje livre. Eu saí por força de um indulto. O senhor faz a pergunta aqui em relação ao ambiente prisional, e realmente o ambiente prisional é um lugar muito difícil, continua sendo um lugar muito difícil, porque ali o preso, eu considero que tem, trabalhando dentro do sistema, 4%. 4% de preso no universo de atualmente, nós estamos no ano 2022, encerrando, temos aproximadamente aí 800 mil presos no Brasil. E aí o senhor veja que eu entendo e eu conheço com profundidade, as estatísticas que são divulgadas não são fiéis. Eu creio que 4% é os que realmente trabalham. Então, o senhor imagina um camarada detido 24 horas dentro de uma cela. Dá para se dizer 22 horas, porque ele tem 2 horas para o banho de sol. Quando está chovendo, fica na cela, 24 horas. Faz a sua refeição, toma um café da manhã, 7 da manhã. Muitas das vezes, em alguns presídios, algumas penitenciárias, café é levado na porta da cela. Algumas outras, pouquíssimas penitenciárias, o preso se desloca até um refeitório, toma o seu café da manhã e volta para a cela. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos algumas penitenciárias aqui com aproximadamente 20 a 30 presos dentro de uma cela. Então, e ali cada um com a sua cultura e sobre um domínio de uma facção. Hoje, a guarda, a administração, a segurança das penitenciárias, na verdade, é mais para conter o preso. E esse é um ponto importantíssimo, porque a preocupação, o preparo dos funcionários, dos atores que trabalham com o preso dentro dos presídios, dentro das penitenciárias, eles são preparados para conter o preso. E o preso, então, não tem uma preocupação maior. E o preso fica ali,
entrou para dentro da cela, entrou para dentro do seu pavilhão ali com 200, 300. Lá para o lado de dentro, quem comanda é os presos. Quem comanda são as facções, tirando os presídios federal. Mas no demais, das prisões brasileiras, posso dizer de cadeira cativa, com o coração aberto. Eu não sou uma pessoa rebelde, eu não sou uma pessoa revoltada, por mais das coisas que eu passei dentro do sistema, não era nem para estar vivo aqui, por tudo que eu já passei. Então o preso fica 22 horas na completa ociosidade, planejando, maquinando, se organizando, se preparando para quando retornar para fora dos muros, para a sociedade, dita sociedade, voltar preparado para enfrentar a sociedade. Para enfrentar a sociedade. Porque ele não recebe nenhum tipo de preparo. Eu faço uma comparação, pego um cachorrinho desses cachorrinhos que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de vira-lata. Esses cachorrinhos ali que não tem uma raça definida, e o senhor bota numa gaiola, põe aquele cachorrinho ali, mansinho, põe na gaiola, dá um pouquinho de comida, e volta e meia o senhor chega ali e dá umas pauladas nele. Vai chegar um momento que o senhor não vai mais conseguir colocar a mão no cachorro. Que ele mesmo que ele era mansinho, ele vai se transformar numa fera. Esse é o exemplo mais claro que eu posso lhe passar, e para as pessoas que vão ter oportunidade de conhecer essa realidade. Eu não trabalho com fantasias, como eu costumo dizer quando dou palestra semanalmente aqui dentro das penitenciárias, que eu digo para os presos: eu vim aqui para trazer um abraço para vocês, para trazer um abraço e para trazer uma palavra. E eu não venho aqui contar historinha. Eu venho aqui falar da realidade e mostrar para vocês um novo caminho, uma nova oportunidade. Então, tudo que eu venho passar aqui é a pura verdade, a mais cristalina das verdades. E ali os caras ficam planejando, se preparando. E eu vejo até de uma forma ainda mais profunda que quem financia esse preparo para os presos, esse preparo para as facções, para essas organizações criminosas, é o próprio governo. São financiados, estão ali guardados pelo Estado, por um determinado tempo, comendo, bebendo, dormindo e planejando crimes para quando sair. E aquele que entra ali como um ladrão de galinha, como foi o meu caso, sai de lá de dentro como um assaltante de banco, como um criminoso violentíssimo. Sai dali como uma fera terrível. Que Deus nos livre de um camarada nessa situação conseguir escapar do sistema prisional e invadir a nossa casa. Porque hoje eu estou na sociedade, eu sou um cidadão. Me reconheço, me considero e sou um cidadão brasileiro. Que tenho família, tenho esposa, tenho filhas, tenho neto, tenho um netinho de 4 anos, uma netinha de 9 anos. Faço parte da sociedade. Tenho a minha família aqui na sociedade. E eu corro os mesmos riscos que qualquer outro cidadão comum. Minha casa pode ser assaltada, posso ser assaltado, pegarem o meu carro, podem pegar a minha família, e o que será? O que será? O que poderá acontecer?
O senhor acha que esse bandido vai ter dó da minha família? O senhor acha que esse bandido vai ter dó da sua família? Ele só recebeu o tratamento que ele recebeu, vai refletir na vida dele para o lado de fora. É uma coisa muito séria, muito séria. E os governos não estão preparados para enfrentar, pelo contrário. Querem comprar armas, viaturas, carros blindados, metralhadoras, fuzil, mas eles esquecem de trabalhar a mente desse ser humano lá. Os presos caiu num sistema desgraçado, desumano, um sistema bárbaro, terrível. E que nós possamos, que aqui eu estou dando um grito profundo, para que realmente as autoridades competentes possam começar a se mobilizar para mudar o tratamento penal. É possível. Realmente as penitenciárias são escola do crime. Camarada 22 horas ali, revoltado com a justiça, revoltado com o juiz, revoltado com o promotor, revoltado com o policial militar que está em cima do muro com a metralhadora. Está ali planejando de como pegar aquele policial, tomar arma ou matar e conseguir escapar. É uma coisa muito séria. Mas tem solução. Tem solução. Porque como eu falei sobre aquele versículo, lá no princípio, que para Deus nada é impossível. Mas tem que mudar os métodos no tratamento penal. A mente do preso tem que ser ocupada. Então vamos botar esses camaradas a levantar 6 horas da manhã, tomar o seu banho, depois tomar um café, receber uma palavra ali antes de iniciar suas atividades e ir para uma sala de trabalho, para dentro de uma empresa que vai ter dentro da penitenciária, para ir para um curso profissionalizante e passar o dia todo ocupado. Ele não vai ter tempo para maquinar crimes. Não vai ter tempo. Quando ele chegar de noite ele vai ter uma aulinha depois da janta, vai para a sala de aula, vai estudar, vai cursar o ensino médio, vai cursar uma faculdade. Né? Isso é nós preparar o preso para ele sair diferente. Se ele é tratado como um bicho, não é tratado nem como um ser humano, não pode conversar, não pode dialogar, não pode falar nada, não pode falar com o funcionário. E como que nós vamos amansar esses camaradas se não tem diálogo? A palavra, a boa palavra, o bom conselho, as atividades, pode mudar a mente do ser humano. Aqui eu tenho registrado na Bíblia Sagrada, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu recebi essa graça e recebi essa palavra. Pessoas que me diziam, pastores que entravam lá dentro, tem esperança para ti, Lacir. Tem esperança, tu não nasceu aqui dentro, teu lugar não é aqui. Não, mas como? Eu com essa cadeia agora, a hora que eu saí, logicamente, que eu arriscava a minha vida para pular um muro, para burlar a segurança, eu arrisquei minha vida várias vezes. E sempre que voltava, o meu pensamento era esse. Eu não tinha medo se fosse morrer ou ficar aleijado. Não, de maneira nenhuma. E quando saía lá na rua, aqui fora,
o que me restava? Que qualquer coisinha que acontecia já diziam que era o folharada. Polícia divulgando, não sabiam que eu tinha sido preso no Rio de Janeiro, estavam divulgando que eu estava cometendo vários crimes na região, na minha terra, lá no interior, estampado nos jornais, e eu estava preso ali na penitenciária de alta segurança na cidade de Charqueadas, chamado PASC. Cara como eu, com um nome terrível, com um apelido terrível, com a marca terrível, que é a marca do ex-presidiário, é uma marca terrível, que esse conceito também tem que ser mudado. Eu não sou a favor que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Pelo contrário, eu sou a favor que o bandido, o criminoso, o delinquente que cometeu o crime tem que pagar. Mas nós, como sociedade, como justiça, temos que aplicar uma lei que realmente venha satisfazer o que fala a lei de execução penal, que lá é para nós pagar uma pena. E a área da ressocialização ou socialização, tem uns que nunca passaram por isso, nem sabem o que é isso, não tem valor nenhum. É só uma letra, é só o que está escrito. A lei de execuções não é cumprida. Se for mesmo para cumprir a lei de execuções, no pé da letra, tem que largar metade, 50% dos presos que se encontram no Brasil. Dá um esvaziamento tremendo. E a maioria do preso não tem condições de contratar um advogado. E a Defensoria Pública do Estado não tem capacidade nenhuma de cumprir, de atender esses milhares de presos. Então, realmente, aqui, como o senhor me perguntou, dizem que é a escola do crime. E eu digo mais. Aqui é o primeiro ano, primeiro grau do crime, o segundo grau e o terceiro grau. É a faculdade do crime. A faculdade do crime com todos os direitos, com toda a assistência bancada pelos governos que não têm conhecimento. Aqui entra aquela causa, eu, por exemplo, eu sou um acadêmico de direito, mas tive que trancar a faculdade porque não tenho dinheiro para pagar. Eu já era para estar formado. Eu sempre quis estudar dentro do presídio, não tive possibilidade. Nos meus últimos anos, eu comecei a pegar livros e alguns companheiros lá, já mais adiantados, e que tinham um bom desejo também, diziam, não, tu tem que ler, pega tal livro e tal. E eu comecei a ler, por exemplo, livro de geografia, história, ciência, na época tinha ciências, aquele USPB, eu era afiado, né, porque eu lia. Né? Comecei a ler muito e comecei a me inscrever no supletivo que tinha aqui no Rio Grande do Sul, dentro dos presídios, que uma vez por ano tinha as provas. Quando eu saí, faltava três matérias para mim concluir o ensino médio. O restante eu tinha eliminado no supletivo. Saí na rua aqui, dentro de 60 dias já concluí o ensino médio. Já prestei vestibular na Universidade Luterana do Brasil e passei em primeiro lugar na turma, no curso de Direito. Aí entrei lá, estudei 2 anos, mas conseguia fazer apenas 2 cadeiras, porque não tinha dinheiro para pagar. E até hoje não concluí. Com muita tristeza que eu falo isso. Aqui fora mesmo, eu estou aqui para o lado de fora fazem 15 anos. Eu recebi o indulto dia 31 de agosto de 2007.
Até os dias de hoje, a justiça, o governo, nunca me chamaram para saber como está a minha vida, se eu estou precisando de alguma coisa. E eu mesmo desempregado, agora atualmente estou desempregado. Um ex-presidiário aqui fora, ele tem 98% para voltar para o crime. Porque se ele bater na porta da prefeitura, não consegue trabalho. Se ele bater lá no palácio do governo, no estado, não consegue trabalho. É ex-presidiário, é ficha suja. Dificilmente. Eu, sendo uma pessoa conhecida e reconhecida como uma pessoa recuperada, transformada, eu encontro toda essa dificuldade para mim conseguir um trabalho e que possa receber um salário digno. Eu ainda estou com 64 anos de idade, mas quero ainda prestar um grande trabalho para a sociedade, para a justiça. Eu estou à disposição para prestar trabalhos, quero fazer tudo que tiver no meu alcance para colaborar da melhor forma possível. Um forte abraço para o senhor e estou aqui, sempre à sua disposição. Um forte abraço aí, fica com Deus. Honoráveis ouvintes, sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Esta foi a primeira parte da entrevista com Lacir Ramos, um ser humano que, após uma jornada na atividade criminosa, regenerou-se, tornou-se pastor e atua hoje na conversão de pessoas privadas da liberdade e apoia aos egressos do sistema prisional do Rio Grande do Sul. No próximo dia 30, publicarei a segunda e última parte desta transformadora narrativa. Avalie e comente este conteúdo acessando www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Inscreva-se, siga-nos e compartilhe este propósito. Será um prazer receber sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.